para que entremos na porta que é estreita. Logo, eles nos diz que o caminho será difícil, logo na sua entrada. Porque do outro lado nós vemos uma porta que é maior, o caminho mais largo, só que conduz para algo que muitas pessoas não querem. Então hoje nós vamos esmiuçar esse versículo em 3 etapas: porta, caminho e alvo. E a porta a qual nós temos acesso é Jesus Cristo, que ele diz que ele mesmo é a porta. E nós temos acesso a essa porta através da nossa salvação no corpo dele. Assim como está descrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Se o irmão tiver com o microfone aí, pode nos ajudar. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Neste momento, o apóstolo Paulo está trazendo para nós algo que é necessário para entrarmos na porta. E o porquê de escolher essa porta que é estreita, o caminho que é apertado, mas que conduz à salvação. Por causa de alguém, lá no princípio, que nos trouxe o pecado, como está descrito também agora em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 e 46. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o animal, depois o espiritual. Quando o apóstolo Paulo faz essa analogia com o primeiro Adão, ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante, ele está lembrando do episódio que aconteceu lá na Gênese, que é o quê? Deus deu uma ordem a Adão: desta árvore não comereis, porque o dia em que dela comeis, certamente morrerá. E o Adão, que era para ser o molde perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, eu gosto muito de usar essa analogia por conta das coisas que eu trabalho. A gente trabalha com produtos odontológicos lá na empresa, e lá a gente tem molde para fazer fabricação de algumas peças, nós temos os tornos também, e eu gosto muito dessa palavra do molde, porque assim como nós trazemos a imagem daquele ser Adão, ele trouxe também pra gente o pecado. Então o molde ali danificado, que era Adão, precisou agora de vir outro molde perfeito para resgatar tudo aquilo que Deus queria através de Jesus Cristo. Seres que vão sim agora buscar a Deus. E Jesus resume a porta de entrada lá em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, neste momento, ele estava falando sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto muito de estudar um pouquinho das palavras em português por causa dos artigos. E os artigos é o e o a, que indica algo que é artigo definido, não um ou uma, artigo indefinido. É quando Jesus, ao pregar a todas as multidões que lá estavam, ele fala assim, ó, estou definindo agora quem é o caminho, a verdade e a vida, que sou eu. O caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é neste caminho que Jesus Cristo estava falando para todo o pessoal ali naquele momento, em que ele define onde e quando será a nossa salvação, que está à base de toda a nossa igreja aí, edificada nesses 30 anos, que é em João, capítulo 12, versículo 32, o qual ele diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Eu gosto também de colocar o versículo 33, porque fala, e dizia isso significando o gênero de morte, ou o tipo de morte que estava para morrer. É Jesus Cristo falando como rei, que ele iria ser crucificado como algo ou simbologia de tudo aquilo que era ruim. Para o pessoal que gosta um pouco de estudar aí, falando sobre crucificação, era a pior morte que poderia ter na época. Por isso que nós vamos ver mais para frente o significado do tome a sua cruz e siga-me. E prosseguindo nessa linha de raciocínio ao qual Jesus Cristo deixou para a gente em quando ele estivesse sendo levantado da terra, ele iria mostrar a porta de entrada e o caminho que nos conduziria à vida. Logo, essa vida na porta de entrada que temos acesso através da crucificação e a morte no corpo de Cristo, vem a nossa ressurreição. E a nossa ressurreição é aquilo que nos traz a salvação. Lógico que pela graça de Deus,
E é muito bom quando a gente começa a estudar algumas palavrinhas que a graça no original, a gente costuma dizer que é um favor imerecido, mas a tradução dela no hebraico significa haná, que quer dizer Deus se inclinar. Então a gente olha quando Deus se inclina para a terra e fala assim: eu preciso restaurar o plano original, porque o molde que eu fiz a Adão, ele destruiu com esse molde. Agora eu vou trazer um que através da cruz fará a salvação completa.